seria minha Deixa eu mãe. te fazer uma pergunta. E o seu. A mamãe, eu conheci a dona Alda, eu sei de que você está falando. Você, há um tempo atrás, você teve muitas perdas, né? Eu me lembro que, Uma atrás da uma outra. atrás da outra, você perdeu seu irmão, o Cirano, você perdeu seu pai. Depois de um ano, meu pai. Eu acompanhei, eu tive com você lá no hospital. E depois você perdeu a sua mãezinha. De que você tem medo, Xuxa? Você é uma pessoa que Depois tem. de um ano, a Maria, Você perdeu a Maria, cara. A minha Maria, que segunda foi mãe. a sua segunda mãe, que acompanhou você desde o início, o seu sucesso, aquela coisa, viajava com você. Entre a minha mãe, coisa, eu perdi o Duduzinho, né? Perdeu o Tiraram Duduzinho, que ele, aí foi, depois que o meu segundo, o meu filho cachorrinho de pelo. que era seu filho de E aí, pelo. daí depois foi a Maria. Foi um atrás do É, outro. eu me lembro que eu acompanhei tudo isso e quais são os seus medos? Como é que você encara essas perdas todas? Porque para você, eu sei que você é fragilizada, entendeu? Você é uma pessoa que é forte. Eu tive que conviver com essa coisa de perda. Eu acho que foi a primeira perda grande na minha vida, foi quando o Ayrton se foi. Eu acho que É, viver, assim, eu sempre achei que o mundo ia dar voltas, a gente ia se encontrar, eu ia falar tudo que eu queria falar, eu ia dizer coisas que eu não disse, eu ia pedir desculpa, eu ia não sei o quê, eu ia tudo. E depois eu vi que ou você fala agora, ou você faz agora, porque não existe o amanhã. Você tem que fazer o teu hoje, viver hoje, porque realmente não tem o amanhã. Então, para mim, ali, eu acho que já foi um grande aprendizado. Eu realmente soube o que é perder alguém que me importava muito ali. Depois eu tive essas outras perdas, mas para mim a perda mais dura foi a da minha mãe, que eu não queria que ela saísse de perto de mim, mesmo eu sabendo que ela já não estava mais ali. Ela estando ali viva, eu ainda sentia saudade do abraço dela, que eu não abraçava mais, sentia saudade da voz dela, que ela não falava mais, sentia saudade do toque dela, não podia mais mexer um dedo, ela não piscava mais em nada. Então, eu acho assim, esse egoísmo, para mim, eu também tive que aprender que eu não posso ser egoísta desse jeito. Então, existe uma coisa muito grande com essas perdas, assim, o do meu irmão, que foi uma coisa rápida demais, infarto, né? infarto, foi uma coisa, o do meu pai, que foi um erro do hospital, umas coisas assim. Então, para mim, eu acho assim, se você me perguntar, todas essas perdas tiveram uma dor diferente, tiveram uma coisa tipo... a única certeza que eu tenho é que você acaba meio que se acostumando, sabendo assim, tipo, amanhã pode ser outra pessoa, então o que eu posso fazer hoje para não me arrepender com tudo isso que eu aprendi? Que eu tenho que falar tudo, porque se eu não falar eu vou me arrepender, porque hoje, se você me perguntar dos meus arrependimentos, não foi das coisas que eu fiz, sim das coisas que eu deixei de fazer. Não foi das coisas só que eu falei, sim das coisas que eu deixei de falar. Entendeu? Seja para minha mãe, seja para o meu irmão, seja para o meu pai. Será que eu falei tudo? Será que eu deveria... Sabe? Então, eu sei que eu não falei. Então, eu acho que o meu medo, hoje em dia, obviamente, eu não gostaria de sofrer antes de morrer, não gostaria que a minha filha sofresse, não gostaria que ela me visse sofrendo, porque eu acho que isso para mim foi o mais marcante dessas perdas todas, eu ter que pedir a Deus assim, não tira ela ainda de mim que eu ainda não estou preparada. E eu fui muito egoísta. Eu me lembro. Eu fui muito egoísta. Eu deveria realmente não ter pedido a Deus para ela sair de perto de mim, mas para que ela não sofresse. Eu não tinha nem coragem de fazer isso, porque eu falei, vou pedir para Deus para ela não sofrer, ela vai morrer amanhã, porque é um sofrimento puro, entendeu? E eu não estava preparada. Então, Porque se você... ela ficou muito tempo Muito tempo na doentinha cama, muito na sua tempo. cama. Você fez um hospital na sua casa, Era, né? era uma Durante muitos anos, unidade né? intensiva Eu ali me para lembro, ela. eu ia visitá-la e... E ela não reconhecia. Primeiro ela falava pouco, depois ela não te reconhecia mais, depois na realidade ela reconhecia, mas ela não podia, não sabia como nem mexer o olho. Às vezes ela só piscava quando ela fazia, depois ela parou até de piscar. Então, Triste eu acho isso. assim, essas perdas, as pessoas, ainda mais agora com a pandemia, quanta gente perdeu, tanta gente, e com a violência que existe no mundo, né? A gente está vivendo esse Vendo momento de esse momento, guerras e então, é uma tudo. coisa... Então, quantas pessoas estão morrendo, estão perdendo e estão pensando assim, caramba, o que eu deveria ter feito mais? Eu acho que a gente, não importa a situação, qual que seja, que vai levar à perda, antes disso, se nosso hoje, agora, parece clichê falar, mas, cara, você tem que falar e fazer tudo que você tem que fazer É, porque o para amanhã não não se existe. arrepender. Quando Não existe. você fala assim, olha, amanhã eu vou te fazer uma coisa. Quando chega amanhã, não é amanhã, então é amanhã. O amanhã nunca vai existir. Não existe. Então, por exemplo, assim, não tem um dia da minha vida que eu não fale para minha filha que eu a amo, falo bom dia, boa noite, te amo, você é meu orgulho. Eu falo isso todos os dias.
todos os dias, porque ela é isso para mim. Eu falo para o Ju todos os dias, não porque ele me cobre o dia que eu não falo ou vice-versa. Eu falo porque eu quero falar, porque eu não quero sair daqui sem ter falado isso, ou que ele saia da minha vida, ou que a minha filha saia da minha vida, ou que alguém que eu goste tanto saia da minha vida sem eu ter tido essa possibilidade de falar, me arrepender, entendeu? Então, o meu medo, obviamente, sofrer ou fazer com que as pessoas que gostam de mim sofram, porque eu sei o que é isso, eu sei muito bem que a minha mãe não queria isso, e eu acho que ela realmente ela ficou por causa de mim, porque eu falava isso para ela, mãe, não vai embora, porque eu ainda não estou Agora, preparada. Xuxa, a Dona Alda, eu conheci a Dona Alda, eu acompanhei bastante o jeito que ela te amava e te acompanhava. Por que essa paixão pela sua mãe? Porque eu estava lendo algumas coisas sobre ela, que em alguns momentos da tua vida ela foi decisiva. Até quando você quis virar uma modelo, toda a família estava contra. Como é que foi esse episódio na sua vida? Porque você fala Primeiro, isso no seu livro. primeiro para você entender, a mãe, eu já ia morrer no parto, né? Então, eu acho que já é uma coisa de vida uterina. Eu já ia não ter todo o sentimento dela não querer que eu saísse de dentro dela, porque sabia que se eu saísse, eu poderia sair morta, que os médicos disseram, olha, vamos salvar a mãe, não vamos salvar a criança. Então, minha mãe disse não, me segurava e não queria que eu saísse dali. E logo depois ela teve outras gravidezes que já não aconteceram, morreram, então ela já sabia que não podia mais ter filho. Eu fui a última filha dela. Então, acho que essa vida uterina já me fez a minha mãe já brigar pela minha vida. Ela dizia, eu quero que vocês me matem, não matem meu filho. Puxa, Então, esse amor já é se não forem de outras vidas, com certeza a tô vida até arrepiado uterina. aqui, ó. Então, já começa assim. Ela tendo 5 filhos, ela dava a vida dela realmente por a gente, em todos os sentidos. Meu pai sempre foi durão, batia nos meus irmãos e ela ficava na frente, dizia se ele levantasse mais a mão, os filhos não estariam mais em casa quando chegassem. Meu pai parou de fazer isso. Então, a minha mãe sempre botou o amor acima de qualquer coisa. E ela ensinava para a gente sem abrir a boca, só com os atos dela. E nunca teve babá, nunca teve. Para você ter noção, a gente, por exemplo, domingo meu pai comprava aqueles frangos de padaria. Então ele era o primeiro a pegar, depois os meus irmãos pegavam e o que sobrava minha mãe comia. E eu via isso, As coisas de mãe, né? entendeu? Então essa pessoa não tem como eu não me apaixonar. Eu nunca vi a minha mãe tipo assim. Sei lá, ela tirava a roupa dela para dar para a gente, ela não tinha, ela era totalmente desprendida dessa coisa de... eu vejo muitas mães que têm coisas ou querem coisas. A minha mãe, a única coisa que ela queria era ver os filhos dela felizes. Então, não tem como você não se apaixonar por uma pessoa dessas. Então, esse amor todo que eu sinto, eu acho que ainda é muito pouco do que tudo que ela sentiu por a gente, sabe? Ela daria realmente parte do corpo dela para ver um filho feliz. Ela daria a vida dela. E ela foi, quando você... Eu me lembro do seu livro, acho que Memórias da Xuxa. Eu me lembro que você, de repente, foi chamada para virar modelo, né? Acho que tinha essas pessoas que olham, acho que a pessoa te seguiu e falou, puxa, você pode... Olheiro, né? Um olheiro chegou na sua casa e a família toda... O nome dele é Valtinho, ele era de Bento Ribeiro, ele foi comigo num trem até chegando lá, ele trabalhava na Manchete, no arquivo Cor, e aí ele, quando eu desci em Bento Ribeiro, ele também desceu, e aí demorou um pouco, ele bateu na porta para pedir para minha mãe uma foto que ele queria levar para que eu pudesse ser modelo. E aí ele levou e me chamaram para fazer a capa da revista Carinho, que era número 1 lá, dizendo que foi escolhida. E aí a minha família se reuniu para falar sobre esse assunto, que eu ia virar modelo. Então, na época, minha irmã estava casada, tinha acabado de casar com o Álvaro, o meu cunhado, e ele veio e falou, olha, seu Meneghel, estava meu pai sentado, meu irmão, minha mãe, minha irmã, e aí falou assim, a gente está aqui para falar, eu e a Solange, que a gente está muito preocupado, porque a Xuxa vai entrar nesse mundo e ela é muito ingênua, ela é muito pura, e... sabe como é que é, né? Ela vai engravidar. E o meu pai nem olhava para coisa, estava olhando para a televisão, não estava nem ouvindo. E ele falava, pode engravidar, ela pode se drogar, ela pode se prostituir, porque esse mundo é feito disso daí. Aí a minha mãe olhou para o Álvaro, olhou para a Solange, olhou para o meu pai, olhou para todo mundo e falou, minha filha, você quer ser modelo? Eu falei, eu quero.
Aí ela olhou para todo mundo e falou, olha só, se ela se drogar, eu vou cuidar dela. Se ela engravidar, eu vou cuidar do bebê dela. Se ela se prostituir, eu vou cuidar dela. Mas eu sei que ela não vai fazer nada disso, porque eu sei a filha que eu tenho. Então, eu acho que, depois que ela falou isso tudo, cada vez que tinha essas possibilidades de pessoas que... Tinham homens que vinham para me dar oi com um bolo de dinheiro na mão, assim. Botava bolo, tipo... Eu jogava assim, olhava para a cara deles e falei, eu vou decepcionar minha mãe? Mas nunca. Tinha pessoas que vinham com maconha, com droga. Eu falava, eu não vou fazer isso, porque eu prometi para minha mãe que eu nunca iria me drogar, entendeu? Ou seja, eu tinha em casa alguém que confiava em mim, mesmo que eu não confiasse em mim, ela tinha mais confiança Apostou em mim. as fichas todas contra Todas. a família toda e Tudo, ela peitou falou. todo mundo. E... Então, eu não podia decepcionar minha mãe. Então, eu queria ser cada vez um ser humano melhor por causa dela, porque ela me via como um ser humano, sabe, porreta. Então, eu não podia decepcionar ela. Então, essa pessoa que eu estou te falando, esse amor que eu tenho por ela, às vezes eu vejo a Sasha falando, nossa, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Eu falo, não, a melhor mãe do mundo morreu. Era sua avó. Porque ela nasceu para ser mãe, entendeu? Ela ia ser freira, ela estava com 3 nós, no 4º nó ela ia ser freira. Meu pai se apaixonou por ela, fez ela sair daquilo ali. Então ela ia ser freira, cara? Ela ia ser freira. Você teve... Com 15 anos de idade, ele conheceu ela, casou com ela com 15 anos de idade. Com 16 anos, ela já tinha o primeiro filho. Com 17, ela teve o segundo filho. Com 18 anos, ela tinha 3 filhos. Caramba, velho. Com 23, ela tinha 4. E com 26, ela teve eu, o 5º. E logo depois tiveram gêmeos que morreram. E se você perguntasse para ela o que você queria mais, ela disse que queria ter 11, 15 filhos. Ela queria ser mãe. Entendeu? Porque o pai dela morreu quando ela tinha 3 anos de idade. A mãe dela abandonou meio que ela para poder trabalhar. Então, ela foi criada por ciganos. Ela foi depois parar no convento para ser freira, porque a minha avó não podia cuidar dela. Então, na realidade, ela não recebeu o amor nem do pai, nem da mãe, mas ela sabia o que era ser, ela sabia o que ela queria ser, mãe. E ela te acompanhava em tudo, né? Eu Tudo. me lembro, o Rabelo, ela acendia umas velhinhas assim, a vela nunca apagava. E ela ia para tudo que é lugar com a Xuxa, bicho. Olha, sorte de quem tem a mãe que reza por você. Vou te falar. Isso é quem tem uma mãe que reza por você. Eu vou contar um detalhe. Uma vez que eu fui fazer uma foto, fui fazer uma foto para a revista Ele e Ela, que era só minha bunda, que era assim no carnaval, assim, não a censura no carnaval. E era só uma foto da minha bunda, que ia ser página dupla. E aí eles botaram um biquininho e umas franjinhas. Só que eu cheguei lá nesse dia, cheguei com a minha mãe. E o fotógrafo estava muito nervoso que eu vim com a minha mãe. Eu tinha 16 anos. Aí todo mundo, meu Deus do céu. E a minha mãe falou, eu preciso assinar, né? Porque ela vai aparecer a bundinha dela. Aí minha mãe ficou no canto, porque quem veio ela falou, posso falar uma coisa? E o fotógrafo já falou, ih, tá vendo? Ele falou, você não acha que essa franja está muito grande? Aí o cara falou, a senhora acha que tá? Pode cortar, dona Alda. Aí minha mãe cortou. Aí falou assim, posso passar óleo na bundinha dela? E o cara falou, pode. Ela passou. Aí ela falou assim, se eu pegar um secador e fizer assim, a franjinha vai levantar um pouco, vai mostrar mais a bundinha dela. Eu posso fazer isso? Moral da história, o fotógrafo falava, pelo amor de Deus, traz a sua mãe sempre. Porque ela tinha uma visão... não que ela estivesse vendendo ou mostrando, ela sabia o que era bonito. Tinha um e ela senso queria estético. mostrar, porque a minha mãe sempre, ela foi professora de artes, então ela sabia a arte. O meu avô era ator mambembe, então ela queria muito que eu seguisse os passos do pai dela, né? Então, meu avô sendo ator, então ela via assim, nossa, ela vai fazer o que eu não fiz, ela vai poder seguir os passos do meu pai. E aí, a minha mãe, eu acho que aquilo que você viu, que você conheceu, que você chegava lá em casa, ela não tendo nada para oferecer, mas mesmo assim ela te oferecia alguma coisa para comer? Tudo. Ela chegava... Eu peguei a Xuxa nas vacas magras, né, cara? Porque ela morava em Bento Ribeiro. Eu me lembro que quando eu dava carona para ela, meu irmão, não chegava nunca Bento Ribeiro, né? Não chegava, naquela época, mas naquela época era tudo mais eu ia com a longe, minha né? moto, meu irmão, chegava lá com a minha moto pegando fogo. Você não fala mal de Bento Ribeiro, não tô falando... Eu sou sulista, mas eu sou Bento Ribeiro na alma. Não estou falando mal de maneira nenhuma, eu só estou dizendo o seguinte, eu saí aqui da Rede Globo com a minha moto para dar uma carona para ela, minha moto chegava lá pegando fogo, fumaça. Aí eu falava, doutor, senhor Benegal, capitão Benegal, vou ter que dormir aqui, no quarto do Cirano do Blade, e não faça barulho. Eu dormia na sala, dormia na sala e a moto pegando fogo, meu irmão. Então eu vi, ela morava num apartamento que era 2 quartos e uma salinha, morava a avó dela, morava a irmã dela, dormia ela com a mãe, com o pai,
Então, uma família muito humilde. Aí eu vi o crescimento. Depois de lá, foi para Lagoa, né? Foi caminhando. Foi para Grajaú. Foi para o Grajaú primeiro, depois foi para Lagoa, comprou a cobertura na Lagoa, aí depois comprou o sítio. Então eu fui vendo ali, comprou um apartamento em Nova York, fui vendo o crescimento de tudo. Isso, E a dona Alda, cara, ela ia... quando eu fui lá em Bento Ribeiro, que ela era muito humilde, a dona Alda sempre chegava lá, o que você quer comer? Ela inventava uns negocinhos ali, sempre tinha uns negocinhos para comer. Você lembra que uma vez ela botou pão duro com maionese, botou no forno, saiu uns canapézinhos de coisa, e ela dava para você. Ou chocolate, ela botava um chocolatinho, ela trazia e falava, cara, o que ela tá fazendo? Mas isso é que era legal, né, cara? Porque a vida, cara, a gente tem que ter uma história. Por isso que eu tava... Na realidade, porque a minha mãe não teve muita comida, porque ela conheceu os ciganos, porque ela ficava com pouca comida, minha avó saía para trabalhar, deixava ela uma coisa para ela comer e ela passava meio que fome. Então ela chorava demais, os ciganos ouviram ela chorando, então pediram para criar ela. Ela sabia alemão, ela sabia... Olha só. E então essa coisa da comida, ela dava para os outros o que não deram para ela, entendeu? Então ela deu muito amor para a gente porque não deram para ela. Ela oferecia muita comida para os outros porque ela também não teve. E na hora de dar para a gente para comer na mesa, ela era a última a comer. Ela comia o resto, o que sobrava ela comia. Porque a gente nunca teve muito dinheiro para fazer muita coisa, mas também nunca faltou nada para os filhos, porque ela não deixava faltar. Por isso que às vezes as pessoas falam, você passou fome? Nunca, porque a minha mãe nunca deixaria a gente passar fome. Minha mãe aprendeu a costurar para botar a gente com roupa bonita, minha mãe fazia pão feito em casa, fazia macarrão feito em casa, porque não tinha dinheiro para comprar, mas a gente tinha sempre comida, entendeu? Talvez ela não comesse tanto, mas nunca faltou. E a minha mãe ligando para sua mãe, lembra? A minha mãe ligava para a mãe dela. Dona Alda, a Xuxa está aqui em casa, fique tranquila. Lembra que a minha mãe ligava para Dona Alda? Dona Aldinha, Dona Alda. Agora, me diz uma coisa aqui, estou falando aqui.